Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3/11, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 14 ao capítulo 17. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 14, a cura de um hidrópico. Né? Então, aqui um homem hidrópico, ele na verdade era uma doença, né, que existia naquela época, e essa doença ela era caracterizada com uma barriga bem grande, porque a pessoa ela acumulava, né, fluidos líquidos, né? Então, era essa doença que acometia a vida desse homem. Então, Jesus ele dirige-se aos intérpretes da lei, os fariseus, e pergunta: é lícito curar ao sábado? Ele, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. E a seguir perguntou: qual de vocês, se o boi cair num poço, não o tirará logo, no mesmo dia, mesmo sendo ele de sábado? E eles nada puderam responder. Então, esse homem hidrópico, né, ele tinha esse acúmulo de líquido, possivelmente os rins não deveriam funcionar, né, e ele ia, na verdade, acumulando esses fluidos líquidos, né, e possivelmente o levaria à morte, mas ele teve esse momento de encontro com o Senhor Jesus e foi curado. E aí nós vamos ver a disputa, né, dos primeiros lugares, do destaque, né, que Jesus vai combater isso. E aí ele usa uma parábola para isso. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo convidado mais digno que tu, vindo este que te convidou, e também ele te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vá tomar o último lugar, para que quando te ver o que te convidou, te diga: amigo, e senta-te mais para cima. Ser-lhe-á isto uma honra diante de todos o que mais convive. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilhado será exaltado. Esse também texto está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 12, né? E é trazido aqui no texto de Lucas. Depois nós vamos ver a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos, um a um, começaram a recusar-se e a dizer-se, né? Comprei o campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me não tenha por escusado. O outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que não me tenhas como escusado. E o outro disse: casei-me e eu não poderei ir. E aí você vai vendo que esse homem começa a ver que nenhum dos seus convidados iria comparecer. E aí ele toma uma decisão. Ele diz ao seu servo, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, becos e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E aí disse o servo: Senhor, tenho feito como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-se o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos e obriga-o todos a entrarem, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, né? E aí nós vamos ver
que o serviço de Cristo, ele exige uma posição minha, no sentido de dizer, é isso que eu quero para minha vida, né? Porque nós podemos ver que Jesus fala isso a uma grande multidão. Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, a mulher, a filhos, a irmão, a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não se tomar a sua cruz e vier após mim, este não poderá ser o meu discípulo. Pois qual de vós pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Para que não te suceda, que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que vierem zombe de ti, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, né? Com 10.000 homens poderá enfrentar e vem com ele 20.000? Caso contrário, estando ele em longe, enviar-lhe a embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo, né? E ele vai dizer mais, o sal é certamente bom, acaso, porém, se torne ele insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí nós vamos ver que Jesus recebe publicanos e pecadores que sempre estão por ali para ouvir dele, né? E os fariseus e os escribas vão murmurar, dizendo, né? Este recebe pecadores e come com ele, né? E aí Jesus vai trazer algumas parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, do versículo 5 ao versículo 7, aonde o pastor deixa as 99 no aprisco e busca, sai a valados, a campos, a todo lugar, à procura da 100ª ovelha, daquela ovelha que se perdeu, né? Depois disso, ele fala da dracma perdida, né? Que é aquela mulher que tem as 10 dracmas e aí ela perde uma, né? Então aquela dracma, ela era tinha um símbolo muito importante para as mulheres naquela época, né? Ela era uma honra a mulher ostentar aquelas drácula, aquela tiara, onde tinha aquelas moedinhas, né? Isso mesmo. E aí nós podemos ver a conduta desta mulher quando perde uma das suas dracmas, né? Ela não se esconde, ela não foge, mas o texto fala que ela acende a candeia, né? E varre a casa e procura diligentemente até encontrar. E aí ela faz uma festa, chama as amigas, dizendo, alegra-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Depois disso ele vai falar também a parábola do filho pródigo, né? Que pega toda a herança do seu pai e vai gastar, vai farrear e até um dia que a herança acaba e ele se vê comendo comida dos porcos, né? Ele cuidando de porcos e querendo se alimentar com a comida daqueles porcos, né? E aí ele decide voltar à casa do pai. Quando ele volta, o pai faz uma grande festa. Mas o seu irmão mais novo não o vê aquele momento como regozijo, mas com grande indignação. Ele questiona a atitude do pai, né? Então leva-nos a pensar muito bem que tipo de filho nós somos, né? Para o nosso pai. E aí nós vamos ver que depois no capítulo 16 nós vamos ver o administrador infiel, né? E esse administrador disse consigo mesmo, que farei, pois, ao meu senhor que me tira a administração, né?
porque esse administrador deste homem rico começou a defraudá-lo, né? Achando que o patrimônio era seu, começou a usufruir disso e a tomar posse daquilo que não era dele, né? E se viu sendo disciplinado pelo seu senhor. O seu senhor descobre tudo, né? E ele fica ali meio que apavorado, né? Porque era a única coisa que ele sabia fazer. E ele bola um plano, né? E aí ele busca os devedores e negocia com esses devedores, né? A fim de demonstrar serviço ao seu senhor, né? Então, nós vamos ver que o senhor o elogia, o administrador infiel, porque houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, né? Então traz um alerta esse exemplo desse administrador infiel, né? E nos fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer um em detrimento do outro, né? Ou seja, e ele finaliza dizendo que nós não poderemos servir a Deus e às riquezas, né? Depois disso, nós vamos ver que Jesus reprova a atitude dos fariseus, os chama de avarentos, né? E isso não é novidade, né? E ele fala assim no versículo 16, a lei dos profetas vigora até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e a todo homem que se esforçar entrará nele, né? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da minha lei, né? E aí nós vamos ver que ele vai falar do rico e do mendigo, isso também é específico do livro de Lucas. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também outro mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daqueles. Lembrando que este não é o Lázaro, amigo de Jesus, né? Este aqui é apenas um Lázaro que é citado aqui numa parábola de Jesus, né? Então, logo dar-nos a entender que o nome de Lázaro era um nome muito utilizado naquela época. E aí nós vamos ver que esse Lázaro, ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do homem rico, né? E os cães lambiam a sua pele, né? Ou seja, ele estava numa situação deplorável, né? E os dois morreram, tanto o mendigo quanto o homem rico. O mendigo, ele foi levado, né, pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e apenas foi sepultado. E aí no inferno, estando este em tormenta, levantou os olhos e viu de longe o descanso que Lázaro estava usufruindo, né? E aí nós vamos ver que ele pede ao pai Abraão misericórdia por ele, mas principalmente que a notícia chegue, né, à sua parentela, para que eles não tomem o mesmo caminho que ele tomou. E aí nós vamos ver que foi dito um não para ele, né? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens enquanto tinhas vida, e Lázaro igual aos males. Agora, porém, aqui ele está no consolo e tu no tormento. E aí ele fala, né? Implorando sobre a casa dele a misericórdia. E aí nós vamos ver, respondeu Abraão, ele tem que os parentes dele tinha pessoas que poderiam proclamar a eles e eles poderiam sim se arrepender, né? Mas nada poderia ser feito a partir dali, ele não poderia mais ter acesso aos seus irmãos para os alertar, né?
Depois, capítulo 17, nós vamos falar sobre os tropeços, né? É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual ele vem, né? Melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos, né? E aí vem a grande pergunta na parte seguinte: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, né? E aí nós vamos ver mais uma vez aqui o perdão como obediência, né? O perdão não é sentimento, como eu falei recentemente. E aí nós vamos ver que respondeu-lhe o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoeira: arranca-te e transplanta-te no meio do mar, e ela te obedecerá, né? A cura dos 10 leprosos, e é muito interessante este capítulo, porque apenas um voltou para agradecer. E Jesus nos ensina, perguntando: não eram 10 os curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, né? E isso é um alerta para nós, porque quantas coisas recebemos, quantas vezes somos abençoados, agraciados com Deus e esquecemos de agradecer, de tornar conhecida os milagres de Deus aqui nessa terra, né? E por fim ele traz o alerta que é chegado o reino dos céus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.